Sabe, os carros que a gente vê nas ruas sempre contam uma história sobre a economia e a cultura de um lugar. E hoje vamos dar uma olhada no Canadá, porque a história que os veículos de lá contam é bem reveladora. Vamos descobrir juntos o que os carros canadenses nos dizem sobre a saúde econômica do país. Para a gente começar a entender o cenário, vamos pensar na escala. A população do Canadá é de quase 42 milhões de pessoas. Mas o que realmente impressiona é quando a gente compara com este outro número aqui. O número de veículos registrados, quase 27 milhões. O Canadá não é apenas um país que tem carros, é uma nação que foi de certa forma construída sobre rodas. Mas a pergunta é, o que possibilita essa cultura automotiva tão forte? A resposta, como quase sempre, está na sua economia robusta. Para sustentar tantos veículos, é preciso ter uma base econômica muito forte. E o Canadá, com certeza, tem. Olha só esses números. Eles mostram uma economia bem estável, um PIB de mais de 2 trilhões de dólares e indicadores como inflação e juros bem controlados. Essa é a base sólida que permite que tanta gente possa comprar e manter um veículo. E essa força econômica é bem diversificada, não vem de um lugar só. Vai desde serviços financeiros e o setor imobiliário, até recursos naturais como petróleo e mineração. E o mais importante, inclui a própria fabricação de automóveis. É um ciclo que se alimenta. Ok, agora que a gente já entendeu a base da economia, vamos voltar para os carros. E aqui está o dado principal: um veículo para cada 1,6 pessoas. É isso mesmo. E só confirma o quanto o transporte pessoal é fundamental no Canadá, seja para ir trabalhar, para levar a família para passear ou simplesmente para percorrer as distâncias gigantescas do país. E essa frota toda não está parada, não. O mercado continua crescendo, com um aumento de quase 3% nos registros de carros novos a cada ano. Ou seja, a demanda continua bem forte. Bom, com o mercado e ainda crescendo, é claro que a competição entre as montadoras é acirrada. Então, quem é que está ganhando essa batalha pela preferência do consumidor canadense? O que esse gráfico mostra é impressionante. Os dois veículos mais vendidos não são carros de passeio comuns, são picapes. A Ford F-Series e os modelos da GM lideram com uma folga enorme, o que já revela de cara uma preferência nacional por veículos grandes e robustos. A lista completa confirma essa tendência, mas revela uma história bem surpreendente. Enquanto a Ford e a GM crescem um pouquinho e os SUVs como o RAV4 e o CR-V se mantêm estáveis, olhem só a picape Ram, uma queda de 25% nas vendas. Isso é muita coisa. Isso é muito significativo. Para um modelo que normalmente é um dos líderes de venda, uma queda tão brusca não é só uma flutuação de mercado. É um sinal de uma mudança importante, seja na preferência do consumidor ou no avanço da concorrência. Agora, ampliando o foco para as marcas, a Ford lidera, claro, impulsionada pelas suas picapes. Toyota e Chevrolet vêm logo depois. Mas o destaque aqui é a Hyundai, com um crescimento impressionante de 11%, superando de longe o crescimento mais modesto dos seus concorrentes diretos. E é importante notar que muitas dessas marcas mais vendidas não são apenas importadas. Elas têm uma presença de fabricação enorme no próprio Canadá, empregando milhares de pessoas e contribuindo diretamente para aquela economia forte que a gente viu lá no começo. Ok, já vimos o que as pessoas estão comprando. Mas e o custo para rodar com esses veículos? Principalmente com essas picapes que dominam as vendas. Vamos agora para a questão dos custos de energia. Essa é a pergunta central quando se fala em custo de um carro hoje em dia. Com a tecnologia evoluindo tão rápido, a comparação entre combustíveis fósseis e eletricidade se torna cada vez mais importante. E a diferença de custo é gritante. Para percorrer a mesma distância, o gasto com gasolina seria de $1,06. Com eletricidade, esse mesmo custo cai para apenas 22 centavos. Pois é, o ponto é esse. Não é uma pequena diferença. A eletricidade é mais de 4 vezes mais econômica que a gasolina. Essa é uma vantagem de custo gigantesca que simplesmente não dá para ignorar. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro. De um lado, temos uma cultura automotiva profundamente ligada a picapes grandes, movidas a gasolina. Do outro, uma realidade econômica esmagadora de que a eletricidade é muito mais barata. A grande questão é, qual dessas duas forças vai moldar o futuro das estradas canadenses? A tradição ou a economia? A resposta para isso vai definir a mobilidade no país nos próximos anos. Fleet Mobility Today.